Ô, Solé, falar um pouquinho do Balotelli. Cara, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo o Corinthians cogitar, e não só cogitar, seria um absurdo cogitar. É mais do que um absurdo o Corinthians se aproximar da forma que está se aproximando, na situação em que está, de um jogador que aos 33 anos é muito marcado mais pela questão do que poderia ser e do que apresentou de polêmicas e de descompromisso com relação aos clubes que passou nos últimos anos e com relação à própria carreira. A gente está falando de um jogador que há 10 anos estava vivendo ainda um pouco da badalação dele aqui na Copa do Brasil e depois disso foi ladeira abaixo, que nos últimos anos realizou 37 jogos e marcou 13 gols nas ligas da Suíça, onde ele terminou rebaixado na lanterna. Ele fez parte do elenco que foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato suíço. E na Turquia terminou na 13ª posição agora em 2024. Por que os dirigentes corintianos acham... Porque assim, o torcedor achar é uma coisa, não tem problema nenhum. O torcedor, ele pode gostar do que ele quiser, ele pode achar que o Balotelli é o máximo, que vai ser muito legal ver o Balotelli vestindo a camisa do Corinthians. Baloterrou da Fiel, né? Já pode dar apelido, pode fazer o que quiser. O torcedor, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. E aí, se vier e dar errado, o cara que falou que tinha que trazer também pode criticar. Ele vai criticar. Fala, pô, aí, bagre, pô, cachaceiro. Tá no direito dele também. Tá no direito dele, exatamente. O torcedor, ele tá no direito. O dirigente, ele tem que ter responsabilidade, ainda mais sendo dirigente do Corinthians nesse momento da história. E ainda mais na situação que estão os diretores do Corinthians, cheio de abacaxi pra descascar. Por sinal, né, Ramiro, o Cascão, né, o fiel escudeiro de Craque Neto, aqui a gente pode usar o termo monstro. Fiel escudeiro por ele ser corintianaço, Cascão, ele entrevistou o Rubão, e o Rubão falou, né, pô, o Augusto recebeu o carro de um, e aí tem a situação lá da Vai de Bet, que sempre volta à tona, então, cara, você tem já um monte de coisa pra se preocupar. Vai trazer o Balotelli pra fazer o que no Corinthians, cara? Não. É assim. O que o Balotelli vai fazer que o Yuri Alberto não está fazendo? O Balotelli vai jogar na ponta? O Balotelli vai ser o meio armador? Ele vai ser o volante? Vai ser o lateral direito no lugar do Mateuzinho? Que isso, cara? Vai trazer um cara exatamente para essa questão que você fez. Ele vai jogar? Ou você vai ficar todo mês jogando 2 milhões de reais pela janela? Cara, exatamente. Aí... Porque onde ele tá, exatamente isso está acontecendo. Chega o 5º dia útil, o dono do clube que ele joga, o presidente do clube que ele joga, rasga dinheiro. Não é que o Balotelli tá vindo, caso ele venha, com um contrato de produtividade, tá lá, a base salarial dele, 200 mil reais, e se ele fizer tantos gols, ele ganha mais 300, isso aqui. Não, o Balotelli, segundo as informações até do próprio Ramiro, ele quer ganhar cerca de 3 milhões de euros por temporada, que dá cerca de 17,7 milhões na cotação atual, e além de 2 milhões de euros em luvas, que dá cerca de 11, quase 12 milhões. Então assim, esse pacote... Quase 70 milhões por 2 temporadas. 2 milhões por mês para um atacante que desde 2014 vive a decadência. É ótimo personagem. Poxa vida, eu acho um personagem espetacular, de fato. Se a Leila, Gustavo Soler, querendo trazer pro Palmeiras, eu falo o seguinte, vai Leila, traz. Traz porque vai ser divertido. Traz porque tá sobrando, né? Gasta dinheiro, Leila, gasta dinheiro. Vamos ver o que vai dar o Balotelli. Se é o Flamengo querendo trazer o Balotelli... Que quis, né? Não faz exatamente. Um tempo aí. Pô, imagina o Balotelli no Rio de Janeiro com a camisa do Flamengo. Maravilhoso, cara. Gasta dinheiro, Flamengo. Faz o que você quiser, Flamengo. Agora, o Corinthians, nessa situação, cogitar pagar 2 milhões de reais por mês pra um jogador que só quer saber de bagunça. Cara... O Balotelli, ele conseguiu ser rebaixado na Suíça, que não tem nada de legal pra fazer. Além de comer chocolate. Imagina esse cara em São Paulo, Ponte Aérea, Rio de Janeiro. O Brasil com
todos os atrativos que tem. São Paulo que terça é sexta. Nossa. Quinta é sábado. E com dinheiro infinito. Exato, porque 1,5 milhão em São Paulo, irmãos, faz o que você quiser. Com o dinheiro que ele já ganhou na carreira e com o dinheiro que ele vai estar ganhando aqui, caindo na conta dele, mesmo que o Corinthians atrase. E que vai acontecer também. Cara, eu acho assim... É que tem muito absurdo nessa gestão do Corinthians, né? Mas... Esse seria um dos grandes. A hipótese, pra mim, já é um absurdo gigantesco. O marketing. Gente... Que marketing você vai fazer com ele? Nós não estamos mais em 2014. A gente não tá mais. Ele não é mais... Gente, o craque da Copa América, o James Rodrigues, não joga no São Paulo. Por que vocês acham que o Balotelli, que ninguém mais lembra, que tava no futebol turco e anteriormente no futebol da Suíça, vai ser a solução dos problemas do Corinthians? O James Rodrigues não foi e não é a solução dos problemas do São Paulo, porque o São Paulo não quis se curvar a um jogador, mas fez a besteira que todo mundo ali na época achou que deveria fazer. Eu achei, todo mundo achou que seria uma boa, mas o São Paulo não analisou o histórico recente do James Rodrigues para contratar o jogador colombiano, que também ele não conseguia jogar pelos clubes. Desde o Real Madrid. No Real Madrid o Rames já foi uma decepção, gente. E depois no Bayern de Munique, e depois no Everton, e depois no Olympiacos, no futebol do Catar, o Rames foi uma decepção em todos esses clubes, mas é um cara que entrega na seleção colombiana, ponto. Nem isso o Balotelli entrega. E digo mais, pelo nível dos atacantes e pelo nível dos jogadores da seleção italiana, o Balotelli, se esforçasse um pouquinho, ele era até hoje referência dessa seleção, o camisa 9 dessa seleção. Então assim, nem pra jogar na seleção da Itália, que tá cheia de perna de pau, que tem o tal do Retegui, que nem o italiano conhecia, que tava no futebol argentino. Como um zaço da bola também. Exatamente. E o Balotelli não consegue jogar na seleção italiana. Sim. Então, assim, ele não consegue jogar na Itália. Não consegue jogar na Itália, exatamente. Porque o Retegui, né, Retegui, ele foi contratado pelo menos pra jogar no Genoa. Sim. O Balotelli foi chutado da Itália porque ele não conseguiu jogar em nenhum lugar lá depois. E no próprio Genoa ele tava, né, no Bolonha. É expressiva, né? O Retegui acho que tem 26, 27 anos, menos até. O Balotelli tá com 33, vai fazer 34. Que é uma idade ok, se o cara tem compromisso. Mas assim, a diferença... O último ano do Balotelli na Itália foi em 2021, quando ele tava no Monza, que era o clube do Berlusconi. Então o Berlusconi levou ele, porque ele teve a passagem pelo Milan, conheceu o Balotelli, e lá ele fez apoteóticos 14 jogos. Sim. E assim, eu digo a questão da idade, porque assim, tudo bem, ele vai fazer porque 34. Os números dele enganam, né? Pô, ele fez 14 jogos, fez 6 gols. Pô, a média é boa, só que ele só fez 14 jogos. Isso é expressivo, isso importa, na verdade, né? E assim, ele fez 25 anos agora o Retegui. O Balotelli vai fazer 34. Mas é pra seleção e tudo mais. Mas peraí, pensando em projeção de Copa do Mundo, isso importa. Isso importa pra você definir. A gente tá há 2 anos da Copa do Mundo, que é um período mais curto, é verdade. Mas o técnico da seleção já começa a projetar. Mas peraí, será que eu vou poder contar com esse cara na Copa do Mundo? Será que daqui 2 anos o Balotelli vai estar nessa mesma condição física de hoje? Isso impacta. Agora, me parece que é a diretoria do Corinthians brincar com o lúdico, abraçar o lúdico. Que é assim, beleza, o time não tá bem, o clube social não vai bem, tudo não vai bem no Corinthians. Então por que a gente não traz um nome pra tentar de alguma forma deixar a coisa mais lúdica? O Corinthians tá trazendo um nome de peso, o Balotelli, a gente disse que na diretoria ia ter isso, queríamos fazer esforços ao clube, com oportunidades de mercado, que teríamos nomes interessantes. O Rubão disse em entrevista ao Alambrado Alvinegro, lá do Cascão e do Fabrício, que pelo qual também faço parte, que o negócio é o seguinte, o Balotelli foi oferecido no início do ano. No início do ano o Balotelli foi oferecido e o Scout não aprovou o Balotelli à época. Então peraí, e aí uma crítica que eu fiz hoje nas minhas redes sociais. O Corinthians efetivou hoje o novo contratado do Scout, o Renan Bloise, que era do Flamengo. Mas efetivou agora, depois de contratar 4 jogadores. Aí o Corinthians, quando trouxe o Fabinho Soldado quando o Rubão e o Augusto já tinham contratado o meio time. Mas espera aí, que história é essa de você contratar um engenheiro quando o prédio já está pronto?
É isso que não faz sentido para mim em alguns momentos. Algumas coisas nessa situação. Bom, mas a gente vai ver o desenrolar dessa história. Também se o Balotelli será efetivado ou não. E também se vai dar certo no Corinthians, só o tempo vai dizer. Tomara que o Ramon Dias consiga ser a voz da consciência e evite, porque, cara, não faz sentido nenhum você trazer o Balotelli nessa etapa que o Corinthians está vivendo, porque a gente volta a repetir aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Vocês estão comandando o Corinthians, cara. Vocês não estão brincando de videogame. A parada é séria, cara. É o Corinthians. E merece o respeito do Corinthians. E aparentemente quem está lá não respeita tanto assim e vem fazendo várias atrocidades. E outra